Você tem o mesmo chamado Olha que que legal, ó. Enoque teve, Noé teve, Abraão teve, Moisés teve, Davi teve, os profetas tiveram, os apóstolos tiveram, os pais da igreja tiveram, É os legal isso? pré-reformadores tiveram, os reformadores tiveram, os pós-reformadores tiveram. Todos nós estamos correndo a mesma carreira cristã. Todos nós. Porém, eles não alcançaram, não tiveram a concretização da promessa. Porque a concretização da promessa se dará na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Quando o reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Aí nós vamos ter a concretização. Agora, olha o que ele diz. Tendo Deus provido. E esse autor, ele cria. Ele tinha tanta convicção de que isso poderia acontecer na sua geração. Ele diz, tendo Deus provido alguma coisa melhor no tocante a nós. Essa frase, no tocante a nós, ela percorreu toda a história. Em primeiro lugar, para aqueles cristãos hebreus, daquela diáspora, possivelmente eles. Então, escute, em primeiro lugar, aqueles cristãos hebreus. Porém, não se confirmou, não se concretizou. Isso não concretizou no tempo deles. Então, esse nós aqui, Nossa. possivelmente, estão sentados aqui, ouvindo a leitura desse texto. Somos nós. Para que eles quem? É só você ler todo o capítulo 11, o início. Você vai ver todos estes homens e mulheres de fé, e muitos que não estão mencionados aqui, você sabe muito bem, que se fosse para mencionar, teria que escrever quase que 66 capítulos com o nome de cada um deles, contando um resumo da sua história. Então diz, para que eles, sem nós, você pode imaginar isso, irmãos? Que beleza, que glória é a carreira cristã. A vida cristã não é religião, a vida cristã é uma carreira. A vida Ouvir isso? A vida cristã é uma carreira, não é religião. Religião é alguma coisa estática. A vida cristã é uma carreira. Como uma carreira profissional, é uma carreira na vida espiritual. E daí que se usa o processo da transformação, da metanoia, que é essa carreira, esse desenvolvimento, onde você sai de um novo nascimento espiritual e se desenvolve como um adolescente, um, um adulto, um ancião. cristã não é institucionalismo. A vida cristã é uma carreira que se corre, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é a sequência. Não foi o escritor desse bispo que dividiu este livro em capítulos. Então ele escreveu numa direção só. Escute bem. Ele diz assim, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. O sentido de aperfeiçoamento aqui não é pureza moral e nem espiritual. É completude, é maturidade, é completação, é completar, é terminar. Aí ele começa o capítulo 12 com uma conjunção inferencial tríplice. Isso está na gramática do texto original. O que quer dizer uma conjunção inferencial tríplice, portanto, na língua grega? Significa que o autor ele vai mudar a tônica do que ele está escrevendo. É como se ele quisesse agora mostrar algo muito maior. É como se ele fizesse uma pausa para chamar a atenção dos seus ouvintes. Ele diz, portanto, também nós. E toda vez que você encontrar essa palavra nós, essa expressão nós, é nós. Nós, Nós que visto que nascemos de temos novo. ao redor uma tão grande nuvem de testemunhas, de forma exegética, o que quer dizer estas testemunhas? Elas estão aqui no capítulo 11.
Aqui nós temos uma, como que eu diria assim, uma pequena metáfora do que significa essa tão grande nuvem de testemunhas, de santos que já estão na glória, que já estão na glória, que já chegaram até a glória. Mas eles não chegaram aonde um dia todos nós, juntamente com eles, chegaremos. Podemos dizer assim, com toda reverência, eles estão num estado intermediário. Então diz assim, capítulo 12, portanto também nós, visto que temos ao redor de nós grande número de testemunhas. Então você consegue ver a linguagem aqui desse escritor. E eu, sinceramente, irmãos, eu digo para vocês, eu não sei quem é, eu apenas tenho uma ideia de quem poderá ser, embora isso não seja relevante. Mas eu digo para vocês, quem escreveu essa epístola é um profundo conhecedor da língua e da cultura grega daquele tempo. Ele era um homem muito profundo, um conhecimento profundo. E então ele vai usar uma linguagem que era a linguagem que era usada nas Olimpíadas gregas, naquelas competições de correr a carreira cristã. Então ele está dizendo que nós temos uma grande plateia, que eles estão nos assistindo. Ele usa esta figura de retórica, de linguagem, para nos mostrar, por um lado, a responsabilidade, por outro lado, o privilégio de nós vivermos a vida cristã como uma carreira, como aqueles que têm que correr. O bastão foi entregue nas nossas mãos. Então, este é o assunto aqui no capítulo 12. Porque o tema desta exortação é reter a graça, é não cair da graça, é não olhar para trás. Para reter a graça representa o novo nascimento. E ele está falando de reter a graça, para não ter a apostasia, ou perder a graça. Que eu entendo que perder a graça não significa que a pessoa perdeu a vida eterna, mas ela vai estar num nível muito baixo lá na vida eterna. Então, não é muito importante, talvez isso. O importante é que a gente desenvolva a nossa, nasça de novo, inicie uma carreira espiritual e se desenvolva. A academia está aqui para desenvolver a vida espiritual, desenvolver a carreira na gestão da vida cristã, com a família, com os negócios, em todos os setores. E nós aqui, a nossa academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, que nós desejamos que outras pessoas, que sabe vocês estão nos ouvindo, também com a vossa rede social, desenvolva as suas academias, de tal sorte que conseguimos agregar pessoas, trazendo a oportunidade delas serem alertadas para o novo nascimento, ou o desenvolvimento da vida espiritual. Esse é o nosso objetivo. É não desistir, é não desanimar, é não brincar com o pecado. E aqui que nós vamos entrar para poder entender a seriedade do Senhor nos exortar. A tônica é muito forte, porque eu preciso, você precisa. Então vamos avançar aqui. Ele vai dizer, não recuseis, não dê as costas. É um termo que ocorre 10 vezes aqui no Novo Testamento, como eu já disse. Mas algumas traduções, por exemplo, Mateus, capítulo 5 e o versículo 42, você vai encontrar a frase, voltar às costas, voltar às costas. Dá quem te pede, e não volte às costas. Aí, voltar as costas para Deus, presta atenção à gravidade. E eu digo, 95% está de costas para Deus. No capítulo 26, o versículo 52 do Evangelho de Mateus, você vai ver aquela palavra do nosso Senhor para
Pedro, embainha tua espada,